Então, voltando para o ambiente, hoje nós temos todo esse ambiente contaminado. E como é que nós sabemos disso? Radiestesia. Através de técnicas da radiestesia, você faz uma avaliação, a pessoa não está bem. Como é que eu costumo trabalhar assim na prática quando alguém me procura, a pessoa vem à minha procura? Eu faço uma avaliação da pessoa, eu vejo qual é o problema que a pessoa tem. Bom, o problema é esse, né? Aí, não pode ficar só nisso. Aí você tem que buscar, entre aspas, né, que é uma outra palavra que eu não gosto muito de usar, você tem que buscar o medicamento, né, para você organizar a pessoa. Outra palavra que eu também não uso é cura. Cura não existe. Então evita a palavra. Então você vai usar um tipo de ervas, de gráficos, enfim, outros trabalhos que eu faço com pirâmide, quer dizer, um tratamento na base piramidal, ou que eu uso muito, são os ímãs, magnetoterapia. Então você trabalha com os ímãs para poder reorganizar, porque o nosso corpo é magneto, o nosso corpo é puro magnetismo. Se está desorganizado, se você sabe colocar exatamente um tipo de ímã ali, você reorganiza aquele núcleo do corpo. Isso é antigo. Os chineses já usavam isso lá atrás. Quando os chineses já descobriram os meridianos, os chakras, aquela coisa toda, eles já utilizavam esse sistema, né? Eles utilizavam isso tudo. Então, você pega uma pessoa e faz uma avaliação. Aí você vai ver, normalmente, a causa vamos dizer, não vou dizer que em todos os casos, mas você pega 50%, 60% dos casos aonde existe a causa ambiental. Então, aí você vai, dá para fazer uma avaliação através da radiestesia, o ambiente, aonde existe essa nocividade. Normalmente eu divido um ambiente em 3 partes. Você tem o subsolo, você tem o ambiente interno, o ambiente da casa ou do local de trabalho, você tem o ambiente externo. Como se tem parâmetros para tudo isso, o que tem no subsolo? No subsolo, normalmente você tem água estagnada, ou você tem uma mina de água, dependendo da movimento. Toda a água, só para ilustrar um pouco, fala assim, mas a água faz mal, o planeta está cheio de água. Claro, o planeta está cheio de água. O problema reside em lodaçal, aquela água parada, ou deslocamento de água no sentido leste-oeste. Todo deslocamento de água no sentido leste-oeste é altamente nocivo, mas altamente nocivo mesmo. Então, então existem pontos desse deslocamento, parece que são fugas, né, do próprio deslocamento da água, aonde ela vai buscar energia. Uma coisa que confunde muito quando ela fala assim, o subsolo está emitindo uma energia nociva, entre aspas. Na verdade, o que o subsolo fez, o que a água fez, criou um canal que suga. Não emite, a emissão é puramente uma emissão que é um canal. Isso aí a física explica. Diferença de potencial. Se eu tenho 6.500 angstrom, se o meu computador tem 6.000, 8.000, não importa qual, né? E tem um ponto desse embaixo, o que vai acontecer? A minha geladeira, o meu computador, a minha despensa, a minha comida vai ceder energia para aquele ponto, porque ele está sugando, ele está descompensado. É pura busca, é busca de equilíbrio. A natureza é assim. Então, quando existem aterros, por exemplo, os aterros que tem todo aquele material em decomposição, né? Ele suga naturalmente e busca em cima, porque aquilo está num estado de decomposição, falta energia. Há uma falta, há todo um material desagregado ali. Aquilo que eu falei inicialmente, o material está agregado, acomodado, saudável. Vem uma máquina, tira tudo. Aí faz aquele monstrengo em cima, depois a terra de novo. Até esse material se acomodar, ele faz assim, quem está em cima cede energia para onde não tem que estar embaixo. Pura física. Aliás, se for ver em radiestesia, tudo é física. Não tem outra explicação a não ser isso.
Então, uma coisa muito comum, aqui em São Carlos, de certa forma, é comum, né? Rochas. Eu já peguei muitos casos aqui em São Carlos de rocha. Onde essa rocha ela tem uma vibração muito baixa, né? E ela busca energia em cima para compensar. E medindo, quando você vai especificamente, vai buscar, por exemplo, se você pega onde tem aterro, você vai medir, para quem conhece, você vai pegar verde elétrico negativo. Pega verde elétrico negativo, que é uma emissão, né, altamente nociva. É uma emissão que persistindo em cima dela é câncer, não tem como. E eu não estou dizendo que é ficar 2 anos, não, é ao longo do tempo, né? Existe algumas rochas aqui que elas emitem infravermelho. É a própria, quer dizer, a natureza é composta dessa maneira. Então, existe um filão aqui em São Carlos, que é infravermelho que emite. Várias casas que eu medi, que as pessoas não estão bem, eu vou medir infravermelho elétrico. O que é? São pessoas que estão... não tem conserto isso? Claro que tem, existe conserto. Mas eu costumo dizer que uma casa feita em cima de um local desse é igual àquela pessoa que tem uma disfunção que tem que tomar remédio o resto da vida. Então, uma casa construída nessas condições, ela tem que ser compensada. Então, tem que estar sempre com gráficos. Existem alguns gráficos compensadores, neutralizador nocivo de ambiente de subsolo, tem os escape, enfim, tem uma variedade deles. Esse daqui também, o REC, reciclador de espectros magnéticos, né? Depois eu quero entrar em detalhes, se o tempo permitir, porque alguém pode perguntar, mas isso aqui compensa? Né? Isso aqui compensa? Isso chama-se energias de onda de forma, é física também. É outra coisa, né? Outra coisa que a ciência acadêmica não reconhece porque não sabe e também porque não procura saber. Porque só procurar saber, descobre e vê e comprova. Quando eu falo para muitas pessoas que eu falo assim, energias de onda de forma. O que é isso? Um dia eu falei para um físico aí, falou, energias de onda de forma, o que é isso? Explicar, né? Claro que dá para explicar. E é simples, dá para explicar. Mas voltando, então, você trabalha numa casa com esses compensadores, existem N compensadores, né? Existem peças que emitem determinadas energias, elas são emissoras. Como é que elas emitem essas peças compensadoras? Ou o gráfico? Elas captam, né? Entrando um pouco no gráfico, é assim, se você tem um gráfico, né? Isso aqui pode ser feito num material, não sei se não lembro agora se é poliestileno, polipropileno, uma coisa assim, né? Isso aqui é gravado nesse material. Todo material que é energia densificada, energia congelada, tudo. Aqui não tem o que não seja isso, está materializado. Quando você tem um gráfico desse, qualquer um deles, e tantos que existem por aí, né, essa matéria, ela está captando energia cósmica. Ela só existe ali, ela só existe materializada porque é uma energia cósmica que está ali. Né? Ela está condensada, energia cósmica que não para de receber energia do alto. Ou chi, ou prana, ou primária, cada um dá um nome que conhece, que a filosofia que a pessoa segue indica. Bem, agora, ela fica saturada, ela satura, né, porque ela já existe, essa energia, ela já existe materializada, mas ela não para de receber, como nós não paramos de receber. Os nossos corpos, todos os nossos 7 corpos, não param de receber energia. Então isso aqui é a mesma coisa, não para de receber. Só que ele satura e devolve o excedente. Quando devolve o excedente para o ambiente, devolve numa forma. Essa forma compensa. É a energia, por isso que é energias de onda de forma. Essa forma, ela começa a compensar. Símbolo compensador cabalístico André Felipe. Essa forma é a forma, porque é um outro conhecimento. Todo o sistema cósmico, né, é pura geometria. Mata tudo. Aí você começa a fechar as contas. Você vê que é tudo matéria. Aí você começa a fechar a conta. Como é que é a linguagem cósmica? A linguagem cósmica é geometria. São números, né?
Até onde eu sei, não tem esse blá 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 nosso aqui lá em cima, não tem. É puramente geometria. Né? Então, energia de outra forma, simplificando, foi isso. Isso aqui de alguma forma recebe, satura e devolve para o ambiente. Quando devolve, como tem agora a devolução dessas formas para o ambiente, depende do que se faz. Eu estou mostrando um tipo de gráficos aqui que nós usamos, né, em radiônica, porque isso aqui é radiônica já. Tudo, esse material é material de radiônica. Também pode-se fazer alguma coisa, isso aqui compensa para o bem. Pode-se fazer alguma coisa que compensa para o mal. A energia existe por si, depende do uso que se faz dela. Né? Então, a casa você pode compensar dessa forma. Como a pessoa, quando a pessoa carrega determinados objetos, amuleto, alguma coisa, tem sempre a ver com isso aqui. Né? Às vezes não tem uma forma, essa geometria simétrica, porque isso aqui não é uma geometria com simetria plena e total, para poder funcionar bem, para poder captar, é uma antena, capta e devolve, constantemente, está recebendo e está devolvendo para o ambiente. Então, isso pode ser feito, uma imagem, um símbolo qualquer que as religiões, né? Isso como é que eu vou colocar? De tantas pessoas, isso forma, enfim, numa outra linguagem mais ocultista, aquilo monta uma egrégora, é a mesma coisa, capta a energia e joga. As pessoas vão lá, de tanto elas chegarem, orarem, adorarem e ter todo esse aspecto devocional com aquilo de alguma maneira cria uma egrégora e essa egrégora passa a ser saudável. Então, existem esses aspectos. Alguma pergunta aí? Primeiro, você falou da água que sai daqui, que movimenta do leste para o oeste. Isso. Telhado, esgoto, água de chuva, qualquer água que desloque. Nós estamos falando de água de subsolo, né? Tá. Mas o deslocamento, por exemplo, dentro de uma casa, qualquer coisa que você tenha debaixo do piso aqui se movimenta, está movimentando uma energia. O pior não é um esgoto em movimento. Essa pergunta é boa porque a gente se remete a outra coisa. O pior não é o esgoto em movimento, o pior não é a água em movimento. Claro, porque se eu durmo aqui e eu tenho um cano d'água aqui, quer dizer, é uma questão de 10, 15, 20 centímetros, ela afeta. Aquele deslocamento da água provoca um atrito no cano, na parede, e esse atrito é uma energia. É uma energia quase que não é perceptível nem para determinados instrumentos mais sensíveis, mas é o atrito que existe. Agora, o pior são tubulações abandonadas. Essas são terríveis, porque há um deslocamento ali de energia em todas as direções. Pesquisas feitas indicam assim, foi feita uma reforma na casa, foi feita uma modificação na casa e tem lá um esgoto, uma coisa que não quer mais. Tudo bem. Tape a boca dele, não deixa movimentar a energia. Quer dizer, vai lá, fecha aqui, fecha ali, acabou. Porque se deixar correr energia, há uma descompensação. Como os porões, porão é a mesma coisa. Casas que têm duas situações que trabalhando eu já identifiquei como nocivo, porões e sótão. São câmaras de energia negativa, é uma câmara negativa. Então, ela começa a descompensar o que está no entorno, ou em cima, ou embaixo, ou nas laterais. Então, começa a haver esse deslocamento, essa descompensação. Né? E a segunda pergunta são os gráficos. Você tem como, se você avalia um ambiente, e você teria um gráfico compensatório para aquela... Aí é um gráfico compensador. Para cada tipo de desequilíbrio. Eu não posso gostar daquela cruz nazista dentro da estrela de Davi aí, que está um barato na minha cabeça, né? Não, aonde que você está vendo? Você tem uma estrela de Davi com a cruz de nazista. Só que não é nazista isso daí. Está invertido, né? O Hitler usou invertido. Aí, eu poderia escolher um gráfico para mim, ou você vai Existem N gráficos, né? Por exemplo,
para uma mesma situação, não existe um gráfico específico, né? Às vezes você pega um gráfico que ele atende 2 ou 3 situações. Entendeu? Então não tem. A indicação do gráfico seria pelo desequilíbrio a ser compensado. Exatamente. Então, através da radiestesia, né? Através da radiestesia, é possível você identificar dentro de eu chamo dentro de uma família de gráficos, você tem uma família de gráficos, 4, 5, 6, 8 gráficos, a disponibilidade que eu tenho no mercado, dentro desses gráficos, qual é o melhor para essa situação? Aí, através do pêndulo, através da radiestesia, você vai ver. Eu costumo fazer assim, quanto esse gráfico atende à minha necessidade? Esse gráfico atende 60%, que eu trabalho com números sempre. Esse daqui atende 40%, esse daqui atende 75%. Claro, eu vou pegar o que atende 70%. Quer dizer, poderia existir um outro que chegasse a 90%, até 100%, mas você trabalha sempre com esses parâmetros de porcentagem. Nesses casos, é igual a medicação ou ervas ou pedras que usa para uma pessoa. Então, você vai fazer uma indicação para uma pessoa, você tem todos os gráficos ali, né? Você pode utilizar. Eu gosto de trabalhar com ervas, né? Então, você vai ver que para aquele tratamento, às vezes tem 3 ou 4 ervas que atendem aquela necessidade. Mas para aquela pessoa, isso é outro detalhe, cada pessoa é um universo. Né? Por isso que às vezes tem problema com a medicação convencional, essa que está aí no mercado, que está aí nas farmácias. Né? Então você pega, vê, a bula serve para isso, quer dizer, serve para isso, para algumas pessoas, não para todas. Então, através da radiestesia, medicamentos mesmo, você pega, você tem lá 3 ou 4, 5 medicamentos que você pode utilizar para uma determinada disfunção, alguma coisa que você está sentindo. Através da radiestesia você mede qual que é o melhor para mim, né? Em termos de porcentagem. E tem medicamentos, isso eu fiz N vezes aqui, N vezes. Chega com aquele medicamento, a pessoa segura com uma mão, é simples, com uma mão pega o medicamento, eu vou na outra com o pêndulo faz negativo, não. Aquele medicamento que acabou de ser receitado. Nada contra os médicos, porque é uma coisa assim, esse conhecimento é um conhecimento que eles não têm, ninguém está julgando o médico ou a medicina, mas eles não têm esse conhecimento. Tanto que eu tenho algumas pessoas, médicos inclusive, um dia chegou uma médica com uma batelada, 20 e tantos remédios que ela usa, um é vitamina, o outro, né, não sei o que, eu comecei a medir, né, esse serve, esse não serve, pronto, ela pegou simplesmente como ela acredita no trabalho, pegou e jogou no lixo, esse não serve? Não, lixo, começou a usar os outros. Por quê? Porque através da radiestesia é possível você avaliar, na questão do tratamento, a compatibilidade do produto, seja natural, seja químico, com o metabolismo da pessoa. E a coisa mais simples que tem, você pega o medicamento e o pêndulo, você faz essa pergunta, o pêndulo vai trabalhar no sentido anti-horário, quer dizer, ele está negativando aquilo. Pois não. Professor, esse que você está falando aí é em geral para todas as pessoas ou especificamente para aquela pessoa? Para aquela pessoa. É sempre uma pessoa. Não existe no universo 2 pessoas iguais. Essa é a grande sacada, né? Pode ter fígado, todo mundo tem o seu fígado, tem o seu estômago, tem seus rins, mas um é totalmente diferente do outro. Não existe um igual, não existe, não tem como. Isso não vamos entrar nesse detalhe, porque é outra filosofia, outro conhecimento que não cabe aqui. Professor, eu faço outra perguntinha, por favor. Nessa questão das antenas celulares e tal. E com relação às linhas de alta tensão, em relação à casa, à moradia, qual a distância, digamos, que depende? Você levantou uma coisa que eu não citei, que é outra coisa altamente nociva. Existem linhões aí, né, que você pode até... que só poderia construir a 600, 700 metros de cada lado. Tanto que você vai com uma lâmpada fluorescente embaixo dela, segura um em cada polo, a lâmpada acende. É só entrar embaixo e segurar, ela acende. O campo eletromagnético, né? Outra, é bom também, eu sei que é uma coisa que
não é de domínio público, mas é assim, né? Você pega campos eletromagnéticos, são campos nocivos. Campos magnéticos não são nocivos. Porque o eletromagnético, ele é nocivo por si, que é gerado através da energia elétrica. O campo magnético natural, né? Claro, existe um campo magnético criado através da energia elétrica. Onde é dada uma descarga lá num determinado material e ali por um período aquilo é um magneto. Mas por quê? Porque o sistema cósmico é um sistema totalmente magnético. As coisas só estão organizadas por aí no nosso entorno cósmico porque é um campo magnético. A Lua, o Sol, Sírius, Capela, é um sistema magnético altamente organizado. Tem um arquiteto lá em cima que, olha, a coisa está muito bem feita, né? E os homens ainda começam a querer desorganizar isso aí. Nós somos um corpo totalmente magnético. Por isso que o uso de ímãs, o uso de alguns magnetos, acaba resolvendo determinadas situações, determinadas disfunções. Por quê? Porque a doença, né? A doença, a disfunção, sei lá, qualquer coisa, o que começa a acontecer? Há uma desorganização magnética nas células, nas moléculas. Porque elas estão unidas, elas se combinam através de um campo magnético. O campo magnético é muito tênue, que não é possível ficar medindo, pegar um instrumento, mesmo instrumento de certos laboratórios avançados, você não consegue medir. Mas se sabe que nós só existimos aqui desse jeito por campos magnéticos. Quando tem uma disfunção que desorganiza aquele núcleo fica desorganizado magneticamente, você tem ali um sistema, uma entropia, uma coisa desorganizada. Fica tudo por ali, mas está tudo desorganizado. Então, às vezes, com o uso de determinados magnetos correto, você une aquilo novamente. O campo magnético, né, une e volta à normalidade. Só estou dizendo isso para as pessoas saberem que tudo, absolutamente tudo é magnético. Porque ele une, ele atrai, né? E ele organiza. Tanto que é até difícil explicar cientificamente essa coisa do magnetismo. Não se consegue chegar a uma explicação, a um conceito definitivo do que é isso. Fala-se, né, tecnicamente muito razoável, quer dizer, mas não se sabe exatamente como que chegou, como isso está, como é que isso funciona. Na verdade, os campos magnéticos são assim. Alguma pergunta a mais? Então, Michel, alguma coisa? Tá bom? A questão da geocultura, no trabalho da casa, seria mais ou menos o mesmo trabalho, por exemplo, que o culturista faz com os meridianos que uma pessoa... Então. Um outro trabalho também que ele lembrou, são tantos, né, que acho que aqui poucos ouviram ou nunca ouviu falar de geoacupuntura. Acupuntura todo mundo conhece, sabe o que é acupuntura? Você pega a agulhinha e... Agora, e geoacupuntura? Geoacupuntura é uma agulha desse tamanho em que você trabalha nos meridianos da Terra. Os meridianos da Terra são exatamente são as faixas da rede Hartmann. Então, um alemão lá, ele pesquisou e descobriu que a Terra, ela tem toda uma rede de energia. E ela cobre o planeta, né? Ela está no entorno totalmente. São retângulos de aproximadamente 2,20 m por 2,60 e 2,70, né? Que são muros energéticos. Você vê que nós vivemos entre muros e nós não percebemos. Quer dizer, cada 2,20 m, cada 2,60 m, e essa rede, ela se altera de acordo com a Lua. Ela sofre alteração da Lua. Na Lua cheia, esse muro chega a ter mais ou menos 30 centímetros. Então,
né? Há várias literaturas que falam que isso vai a 3.000 metros, 4.000 metros, em cima do... Né? E na lua minguante, né? Ela chega a diminuir 50%, 60%. Bom, quando se mede, isso é um trabalho de geobiologia também, que às vezes eu faço em áreas maiores, casas, né? Apartamento só se fizer do prédio. No apartamento não dá como você colocar uma agulha, vai colocar agulha onde? Vai bater em cima e pega o vizinho de baixo, quer dizer, não dá, né? Não tem como. Mas fazendo uma avaliação, né, da rede Hartmann, né, você passa num papel, né, através da radiestesia. Vocês veem que sempre é a radiestesia. Através da radiestesia, você passa numa planta de uma área, de uma casa, aonde passa a rede Hartmann. Isso se faz através do pêndulo, correto? Então, se eu pego um pêndulo, por exemplo, aqui tem a rede Hartmann, está aqui, está presente, ela existe no planeta todo. Existe uma ferramenta especial, que é o Dual Rod, alguém conhece o Dual Rod? Ou então tem um outro instrumento, que eu vou lembrar o nome dele, que é que ele tem o tamanho da onda da rede Hartmann mesmo, onde você anda com ele em punho, quando ele chega na... Não é o aurameter. Também, o aurameter também serve, mas existe um outro aí que é mais simples. Enfim, você pega o Dual Rod, o lobo antena, lembrei o nome dele. Então você pega o lobo antena, né? Ele tem um desenho de uma onda. Você pega ele com um dedinho aqui, outro aqui, e você caminha com ele. Você vai caminhando devagar. Quando você dá de cara com a rede Hartmann, ele está assim, ele faz isso. É como se fosse bater. Então, você estabelece a rede. Claro, se eu acho a rede Hartmann aqui, acho ali, se eu tenho 2 pontos, eu traço uma reta. Simples, isso Agora, por exemplo, se eu pego, quer dizer, quem conhece, quem tem um domínio com a radiestesia e tem toda essa noção da rede Hartmann, se eu pego, por exemplo, eu sei que aqui, o norte está aqui, né? Eu trabalho aí, eu sei como é que o norte está aqui, claro, se o norte está aqui, por consequência, o sul está aí, não tem como. Então, deixa eu vir do lado de cá. Então, se eu tenho o norte lá, em algum ponto eu tenho a rede Hartmann passando aqui, né? Aí se eu pego esse pêndulo, eu quero encontrar a rede Hartmann, ó. Pronto. Eu posso tentar. Não vai, porque eu busquei a rede Hartmann. Aí eu faço um pontinho aqui. Claro, se eu venho aqui, ó, se eu levar, não adianta, ele vai fazendo assim, ó. Um ponto lá, um ponto aqui, eu traço uma reta. Então eu sei que a rede Hartmann passa aqui. Então você faz... então, quando você determina a rede Hartmann, esse é um quadrado, não, são vários retângulos, né? Quando tem problema no subsolo, é uma coisa difícil, não é tão difícil, é cansativo fazer. Eu já fiz muito isso, eu até evito de fazer. Porque você pega um terreno, você faz à distância, porque outra coisa também, todo esse trabalho eu faço à distância. Eu sento na minha mesa ali, eu faço a rede Hartmann de qualquer lugar do planeta, não tem problema. É possível fazer sempre através da radiestesia, está vendo a importância? Sempre através da radiestesia. Quer dizer, a radiestesia é a ferramenta que você faz todas essas coisas. Sem ela, não tem como. Agora, precisa ter o conhecimento. Então, quando você tem cruzamentos, né? Então, veja bem, se nós temos aqui, aproximadamente aqui um norte e sul, tem que ter o leste e o oeste aqui. Não tem, né? Então, eu vou. Ó, exatamente aqui. O pêndulo está até... Aqui, ó. Ele está até... Às vezes ela faz umas curvas. Por quê? Por causa de algum obstáculo do subsolo. Ela desvia do problema. A água, alguma coisa até enterrada que tem ali. Por exemplo, se tem uma cisterna, se tem um cadáver qualquer. Quando eu falo cadáver, pode ser de cachorro, pode ser qualquer coisa. Ela sai mesmo. Ela não fica ali, entendeu? Ela desvia, tem um desvio. Então, quando você traça tudo isso dentro de uma área, dentro de uma casa,
é possível traçar numa casa, você tem os cruzamentos. Nesses cruzamentos, sempre do lado externo, é claro, né? Aí você coloca uma agulha. É como se você estivesse trabalhando em determinados pontos do meridiano, que como eu conheço quase nada da medicina chinesa, eu não sei, o Cláudio sabe os pontos quais são, alguém aqui sabe, aqueles pontinhos. Em vez de, se fosse num corpo, você vai colocar uma agulha ou um magneto. Na Terra, você coloca uma agulha.